Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Akira, um jovem que é transportado para um mundo de fantasia junto com sua turma, onde se torna um assassino. Apesar de sua função ser considerada a mais fraca, né? Akira descobre que suas estatísticas iniciais elas são altas demais e suspeita que algo está errado. Ele decide investigar os segredos do reino e acaba descobrindo um plano maligno, tornando o próprio rei seu inimigo com a ajuda de uma médium élfica chamada Amélia. Akira busca vingança e poder para corrigir as coisas, né? Poder para poder corrigir tudo que estava acontecendo de errado naquele mundo. E sim, estou falando de meu status como assassino é claramente mais forte que o de herói. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será muito épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Akira ele acaba desmaiando depois de ter usado todo o seu poder para derrotar os monstros que tinham escapado da masmorra. Ele acaba desmaiando por quê? Porque o nível de mana dele tinha acabado. A Yoro acaba vendo que a magia dele, que a parte escura, que a magia negra, que aquele negócio negro que ele usava, cobre ele todo para que ele pudesse se recuperar. Ou seja, aquilo recuperou toda a mana que ele tinha gastado naquele desespero, né? Que ele tinha usado tudo para derrotar os monstros. E isso acabou deixando ela surpresa com toda aquela situação e ficou sem entender o que era aquilo que tinha acontecido. Tanto que ela pergunta para ele quando ele acorda após um dia, porque ele tinha dormido um dia e 5 horas. E ele fala que essa preocupação sobre essa magia, sobre esse negócio escuro e tudo mais, eles poderiam deixar para depois. Por quê? Porque eles ainda tinham que ir resgatar a Amélia, né? Ele acaba descendo, né? Porque a própria Yoro tinha levado ele para casa do Crow, né? Que é o ferreiro, né? Agradece o Crow por ter lhe emprestado uma cama para que ele pudesse dormir, pudesse descansar. E o mesmo pede para ele ter muita calma, porque ele não poderia fazer nada assim do jeito que ele estava completamente desesperado, estava muito irritado e tudo mais. E pede para ele ter calma, mostra as armas que ele tinha feito para o Akira. Ele tinha dividido a espada do Akira em duas, porque isso seria perfeito para um assassino precisaria de adaga e tudo mais, né? E com isso, o Crow também entrega um anel que pode ajudar ele a achar o que ele procura, que no caso seria a Amélia. Ele põe o anel e começa a pensar nela, e esse anel indica para onde que ela estava, para onde ela tinha sequestrado por um demônio. Por quê? Porque o próprio Crow achava que eles tinham ido para o território demônio, né? Para o demônio, né? O rei demônio atual, né? Aquele demônio que tinha sequestrado a Amélia, estava obedecendo a ordem do rei demônio atual, que queria ter o poder da ressurreição dela. Eu acho que essa história fica contada agora nesse momento. Por quê? Porque existe uma certa coisa que vocês vão saber daqui a pouco, mas ele levava tempo para recarregar e ela tinha usado esse poder em si mesma para poder se curar, porque tinha feito uma ferida que o demônio tinha feito nela. E quando o Akira chega mais perto, o anel acaba apontando para a área mais baixa da masmorra, pois o demônio não tinha ido para o território dos demônios ainda, pois ele precisava de alguém do outro lado, lá do território dos demônios, criasse meio que um círculo mágico para poder os dois se teletransportarem, né? Se teleportar com a Amélia. E naquele momento, alguém que o Akira tinha conhecido no reino, que tinha invocado ele, aquele reino que tinha causado, que tinha feito todos os colegas dele serem manipulados, acharem que ele tinha matado o general que estava cuidando dele, né? Que ele fugiu justamente para não ser preso e morto. Ela queria ajudar a salvar a Amélia, essa garota que apareceu, queria ajudar a salvar a Amélia. Por quê? Porque se o rei demônio conseguisse o poder da ressurreição, isso seria muito ruim para as outras raças. E ele, após analisar ela, acaba aceitando a ajuda dela e acreditando que ela é confiável o suficiente para que ele pudesse aceitar a ajuda dela. Naquele momento, ela conta tudo que o rei e a princesa tinham feito, pois eles tinham sequestrado os moradores da vila onde ela morava, né? Todos os moradores, né? Toda uma vila
né, para usar como sacrifício para poder invocar os atuais heróis, né, os heróis, a turma inteira do Akira, para que eles pudessem derrotar o Rei Demônio. E a Yoro acaba falando algo que tinha chocado a todos, pois todos os demônios não eram cruéis. Eles só sofreram discriminação, assim como uma grande maioria das pessoas no mundo real, sem ser dentro do anime. Muitas pessoas sofrem discriminação. Temos o grupo LGBT, que é APN+, plus, não sei o que, né? Porque são muitas letras, eu não sei quais são as letras e tudo mais. Temos os negros, temos os brancos, temos os asiáticos, temos religiões que também têm preconceitos umas com as outras. Isso também vale para os demônios ali dentro daquele anime. Eles sofreram discriminação. O atual, o antigo, o primeiro Rei Demônio tinha sim sido maligno, tinha atacado a humanidade, feito a humanidade de gato e sapato, né? Tinha criado toda aquela história, né? Só que depois desse rei, muitos outros acabaram meio que se acalmando e não querendo guerra contra os humanos, entendeu? Mas acontece que o atual rei, né? Ele tinha perdido a sua esposa, né? Eles estavam descendo, ela explica que sim, o primeiro rei demônio tinha atacado as outras raças, criando assim uma guerra. O rei demônio, né, eu acho que é o atual, tinha perdido a sua esposa, pois um espertinho tinha matado ela para ganhar fama. O Akira consegue derrotar o demônio, ele chega lá, começa uma batalha com o demônio, usa uma artimanha para fazer o demônio se distrair um pouco. E com isso ele acaba derrotando. Mas ele não tava com muita coragem de matar, porque esse demônio parecia muito com uma pessoa. Então ele ainda tinha receio de matar pessoas. Nesse momento, outro demônio acaba aparecendo no lugar, falando que ele foi um inútil, que ele não conseguiu derrotar nenhum assassino. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.